boa noite. Nós somos da Faculdade de Direito Veiga de Almeida e nós vamos falar sobre o ateísmo. Nós estamos aqui com o Vitor, ele vai ser o nosso entrevistado de hoje e a gente quer saber seu nome completo, de onde você vem. Boa noite, me chamo Victor Paulino, sou morador de Jacarepaguá e fui convidado aqui pela Ana, pela Mayara, para falar um pouco para ser entrevistado sobre o que é o ateísmo. Assim. Vamos passar agora para a Mayara. Então, eu vou começar o vídeo já sendo bastante específica na questão de curiosidade, que a gente costuma pensar mais e trabalhar mais, que é o questionamento de como pensa ou como age ou como chegou a acreditar ou não em deuses. E eu quis apresentar esse tema, assim, escolhi esse tema desde o início e conversei com a Ana por questão de eu ter uma religião e ela ter outra, e eu queria falar sobre algo que seja oposto ao que eu acredito. Por exemplo, eu cresci numa família católica, onde depois eu frequentava a igreja católica e logo após eu entrei na igreja evangélica, eu frequentei por um tempo a igreja evangélica, fiz parte do Ministério de Dança, mas logo depois eu saí porque eu não conseguia me encontrar ou me encaixar no que eu acreditava exatamente ou no que eu queria para minha vida. Até que eu, por conta própria, acabei frequentando casas de candomblé e umbanda e hoje faço parte de uma casa de umbanda traçada com candomblé também. E assim, eu fico muito curiosa e eu queria perguntar pro Vitor a questão de como foi a sua trajetória até agora, né, até o dia de hoje, se teve algo específico que te fez chegar a acreditar ou como um pensamento sobre acreditar ou não, se teve algo se você acreditava, teve algo que te decepcionou no caminho ou não, ou se você realmente não acredita em algum Deus ou nenhum Deus por algum motivo específico. Então, eu acho que como todo mundo assim do Brasil, né, já teve algum laço com o cristianismo. Né? Acho que a nossa população é extremamente cristã. Então, minha família é cristã, né? Tem uma família que ela é protestante, evangélica, assim, não sei as diferenças assim, de denominações, enfim. E tem uma família que é da parte católica. Eu frequentei a igreja, tanto evangélica como cristã, assim, mais novo. No início eu ia acompanhando minha mãe, né? Não entendia tanto, não sabia, então ia mais porque ela me levava. Mas na adolescência, assim, comecei a frequentar a igreja católica. Fiquei um período lá como coroinha. Achei bastante interessante assim, como é que funciona a igreja, a dinâmica dentro da igreja, o pensamento dentro da igreja. Só que eu comecei a questionar alguns dogmas, assim, algumas questões dentro da igreja e eu comecei a meio que me afastar assim, e perceber e entender que, na verdade, eu não acreditava naquele Deus que a igreja estava pregando. E com o tempo eu percebi que eu não conseguia mais acreditar em nenhum Deus específico, seja o da igreja católica e evangélica, é o mesmo Deus, né? Mas eu, conhecendo outras religiões também, porque eu ficava muito preso nessa questão cristã, né? Fui conhecendo o budismo, a Umbanda, fui conhecendo o candomblé, o budismo e fui percebendo que eu não me encaixava em nada daquilo que as pessoas estavam pregando, estavam discursando, enfim. Aí eu comecei a me entender como uma pessoa que não acreditava em nenhuma crença assim, específica, em nenhum Deus ou em nenhum Deus, assim. Então eu comecei a me identificar mais como um ateu mesmo, uma pessoa que descrente que não acredita nesses deuses, assim. Entendi. Aí no caso você ninguém nunca da sua família ou seus amigos nunca questionaram você
porque você não acreditava, você mesmo criava as dúvidas e não via, não encontrava justificativa pra... Sim, tipo, lá na minha casa teve bastante debate, assim, minha mãe, né, minha mãe, como eu disse, ela frequentou e frequenta a igreja, assim, e ela sempre falava, mas você vai na igreja, você frequenta a igreja, como é que é agora, do nada, como se fosse um processo, assim, repentino, não, né? Eu acho que todo processo ele pode ser longo ou pode ser curto prazo, entendeu? E foi bastante complicado, assim, porque minha mãe, como ela frequenta, e ela, como é que você não acredita em Deus? Porque eu acho que pro Brasil em geral, não acreditar em Deus é como se fosse uma ofensa muito grande, né? Tipo, quando você chega e fala, não acredito, não tenho religião, não acredito em Deus, parece que você é o próprio demônio, não sei, sabe? Tipo, porque choca tanto as pessoas que as pessoas te veem como se fosse algo extremamente ruim, não. Mas a gente é um povo diverso, que as pessoas têm as suas crenças, tem gente que não tem suas crenças, só que por conta de ser uma população extremamente cristã, eu acho que gera esse choque. E esse choque que gerou na minha mãe, né? Eu chegar e dizer e em certos momentos falar que eu não acreditava mais em Deus. Então, uma pessoa que é extremamente religiosa, eu acho que causa um certo pânico assim de início. Mas hoje em dia ela já entende e tal. Já é uma situação bastante tranquila lá em casa. Se ela chegar falando sobre Deus, eu falo, mãe, eu não acredito, mas você tem sua crença, tudo bem, e eu tenho a minha opinião, e é isso, entendeu? Eu acho que ela respeitando você, eu acho que isso já é... E eu respeitando ela, tipo, uma vida não dupla, né? Saber respeitar o próximo, sabe? Tipo, entender justamente isso, né? Que a gente é um povo diverso, sabe? E acho que tem algumas pessoas que não conseguem enxergar isso, sabe? Tipo, que tem gente que é cristã, tem gente que é da Umbanda, tem gente que não tem gente que tem os povos indígenas que tem suas religiões, suas culturas, e as pessoas não conseguem respeitar o próximo, assim, eu acho. Então acho que também tem a questão da falta de respeito, assim, eu acho que as pessoas querem impor muito a sua opinião, sabe? O que elas pensam, como que elas... os costumes delas, entendeu? Então eu acho que é mais essa questão de respeito, sabe? Entender que as pessoas são diversas. Então, ela é da Banda. E eu venho da religião evangélica, né, protestante. Desde pequena eu sempre frequentei, eu sempre fui, porque eu vim de uma família cristã evangélica, de uma avó católica, mas a religião que mais se influenciou em mim foi a evangélica e por decisão própria minha eu decidi continuar. Então, minha pergunta para você é se existe futuramente alguma possibilidade de você deixar de ser ateu. Então, relação futura é só Deus sabe. Não, brincadeira. Eu acho que não, sabe? Eu acho que já estou bem convicto dessas minhas ideias e eu acho que dificilmente eu voltaria a ter qualquer tipo de religião assim, não. Eu acho que eu estou bem convicto, assim. Só se acontecer algo assim, sei lá, fora do normal, mas eu acho que é bem difícil. Já tenho minhas ideias bem prontas. Você acredita então que a ciência ela pode solucionar tudo? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que eu sempre parto do princípio que através da ciência tem uma resposta, assim. Que nada é por acaso, nada tipo, cara, você se livrou de um acidente. Eu não acredito nisso. Se fosse para acontecer, ia acontecer, entendeu? Então, eu acho que esse misticismo todo, assim, eu não acredito. Você sofreu algum preconceito? Você falou que sua mãe teve um choque, mas assim, já chegou a ter um preconceito direto por ser ateu? Não, assim, sabe, eu acho que é mais a questão do choque, assim, das pessoas não entenderem muito, as pessoas acham que não acreditar em algo é como se você odiasse a outra religião, sabe? Mas que não é isso, eu acho que nunca teve essa questão assim do... Tipo, às vezes falta um pouco de informação, sabe?
por parte das pessoas, as pessoas, justamente essa questão, acham que você odeia outra religião. Então, e como eu já falei, às vezes você coloca numa posição como se você fosse uma pessoa ruim, por não acreditar em Deus, né? Porque causa um certo choque, né, entre as pessoas quando se fala, você não acredita em Deus? Como assim? Não sei o que lá, meu Deus, é a coisa mais maravilhosa do mundo, é o Deus Criador. Então, eu acho que é mais essa questão da falta de informação assim, das pessoas, sabe? E eu acho que pode ser, de certa forma, um preconceito também, né? Tipo, você colocar a sua religião como superior ao fato de eu não acreditar, assim. Então, tipo, também existem diversas formas de preconceito, né? Tipo, não é só aquele preconceito quando você chega e violenta uma outra religião, sei lá, você vai, invade um terreiro de candomblé e tal, sabe? Eu acho que também tem outras formas, assim, de você fazer o preconceito. Mas agora, parando para falar e refletir, eu acho que também, de certa forma, é um pouco de preconceito, assim, porque geralmente as pessoas se colocam superiores a mim pelo fato de eu não ter uma religião que elas têm e elas acreditarem que a sua religião é superior à minha posição. Eu li alguns artigos pesquisando sobre o assunto anteriormente e eu vi assim que eu li muitas vezes essa frase sendo repetida de que o homem sempre precisa acreditar em algo para ele ter um sustento, se pode se dizer assim. Ou se acredita em deuses ou em alguma imagem ou em energia ou alguma coisa. Eu queria te fazer algumas perguntas assim de curiosidade, até mesmo particulares. Você não acredita em deuses, vamos dizer assim, pro bem, no caso, por exemplo, Deus que é um ser, no caso, maior. Você acredita, no caso, em espíritos inferiores, no caso, ruins? E também você acredita em energia, acredita em alguma outra coisa que possa influenciar o dia a dia ou influenciar, no caso, a questões sentimentais, algo assim, ou você não acredita só mesmo na ação do homem e não existe nada que vá interferir ou influenciar para algo? Então, eu não acredito no mal assim também, sabe? Tipo, vamos levar para a questão cristã, o demônio, não acredito assim também. Eu acho que muitas vezes esse processo, quando você está se questionando sobre a sua religião e quando você começa a identificar que você não acredita mais em religião, eu acho que o foco assim é você passar a acreditar nas questões da energia. Eu vejo muito disso de pessoas que eu conheço que não têm religião, mas quando se afastaram do cristianismo, a primeira, vamos dizer assim, dogma assim, delas foram acreditar nessa questão de energia. Eu acreditava até recentemente, até há pouco tempo, mas hoje em dia eu também não sei se eu acredito tanto assim nesses fatores, assim, sabe? Se, tipo, não sei, tipo, acho que não, sabe? Não, assim, eu vi que assisti alguns vídeos, alguns relatos de pessoas que se denominavam ateu e elas diziam que não acreditavam em Deus, mas acreditavam em espíritos, assim. Sim. Então, eu sei que não são todos, né? A gente não pode, do mesmo jeito que na religião, a gente não pode generalizar. Mas, diversos, né? sim, aí, assim, surge a curiosidade entre esse meio, em que do que você leva para sua vida, o que não leva, no caso, você ser ateu, isso te traz algum assim, costume específico, alguma diferença, alguma forma de você lidar com algo diferente de todas as pessoas em geral que se denominam cristãs? Porque eu sei que, por exemplo, certas religiões afros têm certos cuidados, certas manias, certos cuidados a se ter no dia a dia. Aquela questão de levantar pela manhã e orar, certas coisas. Você não tem nada disso. Não, nada disso, só vivo a vida e não pratico nada, né? Tipo, não oro, não aconteceu alguma coisa, vou agradecer. Não, tipo,
age normal, tipo, como fosse um fato que ia acontecer de qualquer forma. Ah, sei lá, ganhei algum prêmio. Tem gente que vai e agradece a Deus como se fosse algo mandado por Deus. Não, pra mim foi algo que se tivesse que acontecer, teria acontecido, entendeu? Então só age normal, só, tipo, é isso. É algo, como posso dizer, vou até me fugir de palavras assim pra dizer, mas é algo que, pra não ficar muito repetitivo, né? Tipo, é algo que aconteceria. Mas eu acho que é nesse sentido, sabe? Tipo, natural. É, natural, tipo, fui assaltado, tipo, como se fosse um castigo, não sei. Não, Coisas que acontecem na vida. na vida que aconteceria, sabe? Então não coloco nada, como posso dizer, acho que depois você corta essa parte. Não coloco. Como se fosse Deus. Não tem nenhuma diferença. Eu queria saber, assim, em modo geral, por exemplo, em questão de, por exemplo, votação, eleições, o candidato se ter uma religião específica ou não, isso te toca de alguma maneira, por exemplo, eu vou votar nele por ele pensar de uma maneira ou de outra, ou você leva isso pro lado pessoal, se ele segue as mesmas coisas ou dita as mesmas coisas que você leva para sua vida, ou se isso é um critério para você. Eu quero um país laico, então eu vou ir pelo caminho de quem acredita igual. Em relação à política, meu viés é muito mais na questão, eu acho que ideológica, assim, no sentido político mesmo, não nessa questão religiosa. Eu voto em candidatos que, querendo ou não, têm um pensamento mais próximo e mais conveniente com o meu, né? Mas não me importo, não vou pesquisar se aquela pessoa é evangélica, se aquela pessoa é católica, se aquela pessoa é da Uganda, se aquela pessoa é do Candomblé. Não, são outros viés, eu procuro outros viés, não esse viés religioso. Mas, pela minha posição, assim, esses candidatos geralmente tendem a não ser, principalmente evangélicos. Na verdade, tirou uma dúvida que eu tinha Porque eu sabe que sobre isso. Então, assim, a religião não interfere mas além da sua vida política, ou sua amizade, não nada. Não, de modo algum. Eu tenho amigos que são ateus, sabe? O meu círculo não é só esse. Eu tenho amigos que são evangélicos, tenho amigos que são católicos, tenho diversos, e cada um se respeita, sabe? Se a gente tiver que conversar ou discutir sobre o assunto, a gente fala, a gente trata, cada um coloca a sua opinião. Pode ser que gere uma outra briga, pode ser que aconteça, sabe? Mas a amizade é isso, a amizade não é só feita de momentos bons, assim, sabe? Então você tem que saber separar, sabe? Porque, você gosta daquela pessoa, você vai parar de falar com aquela pessoa só porque ela é de uma religião diferente da sua? Não é, sabe? Ter um respeito e construindo essa amizade da melhor forma possível e sabendo que você não vai ter só um momento de felicidade com aquela pessoa, sabe? Tipo, você vai ter treta com aquela pessoa, mas aí depois é só chegar, sentar, conversar, tomar uma cerveja que fica tudo certo. Pra quem toma, né? Pra quem não toma, bebe água refrigerante. Acho que é uma última perguntinha. Você comentou de que tem amigos, no caso de outras tribos, evangélicos e tudo mais. Você, por ser ateu, você se inclui em algum grupo, uma organização, algo que você tente compartilhar, no caso, os seus ideais, as suas ideias,
as suas opiniões, ou você acha que isso é uma coisa pessoal que você não deve impor ou compartilhar? Ou Não, porque eu acho que aí acaba meio que se tornando algo religioso, assim, querendo ou não, sabe? Então, eu guardo pra mim, fico comigo e vou vivendo a minha vida, sabe? Tipo, não procuro um ciclo de um determinado ateísmo, sabe? Não, sabe? Eu acho que é você querendo ou não acaba virando algo, uma questão burocrática religiosa, então eu não gosto disso, sabe? Então, acho que cada um é livre pra ser. E aprendendo sempre, né? Acho que a gente sempre vai aprendendo, sempre entendendo como é que é o mundo e tal, tipo, se hoje eu não acredito, não foi assim por acaso, sabe? Porque tive todo um processo e fui estudando, vendo o que encaixava mais com as minhas ideias e tal, que também tem a ver com questão política, né? Questões ideológicas, assim. E fui entendendo que não é algo que é isso. Esse processo, no começo, te chocou de alguma forma? Porque às vezes a gente demora, assim, o processo nosso, a gente demora a aceitar o que a gente sente, o que a gente acredita. Te chocou em algum momento você? Sim, no início tem aquele choque, né? Porque, tipo, nas igrejas, assim, é colocado como algo terrível. Então, tipo, como eu falei, minha família é toda da igreja cristã. Eu frequentei, fui coroinha. Então, tipo, a gente, de certa forma, eu acho que nessas religiões acaba colocando muito a questão do medo, assim, sabe? Então você acaba meio que ficando amedrontado. É a questão, ou se você faz de um jeito certinho, você vai pro inferno. É justamente essa ideia, sabe? Justamente esse ponto. Então é muito colocado a política do medo, sabe? Ou você é assim ou você não é, então se você não está nesse grupo, então você não vai ser salvo. Sim, então, ou você tem recompensa ou você Exatamente, e como a gente sempre, como eu crescia com essas ideias assim desde pequeno, então era algo muito enraizado assim, em mim, né? Então, para desconstruir tudo isso, não foi algo assim tão fácil, tão simples assim. Claro que houveram conflitos assim. Pô, será que eu vou pro inferno, sabe? Tipo, eu cheguei até que... confusão interna, até que comecei a questionar. Mas aí depois eu comecei a ver, eu falei, não, acho que eu não vou não sei se existe, então... eu acho que não. Caso então, se não é comprovada a existência, você não... só você ver toda a trajetória, a história da igreja, assim, você consegue desmistificar muita coisa que às vezes a gente tem medo, assim, tipo, né? Eu acho que é muito pela questão também eu acho que é muito essa questão, assim. Eu quero entrar em muitos assuntos, assim, mais específicos, porque senão acho que o vídeo vai ficar longo e a gente vai fugir um pouco do tema. Mas tá ótimo, já disse um pouco sobre você, foi legal. É isso, então quero agradecer aquele convite da Maiara e da Ana para poder estar falando um pouco assim. Muito obrigado e um ótimo trabalho. Um ótimo tempo. Obrigada pela entrevista e boa noite.